Um bom dia a você, internauta, que já nos acompanha aí pela fanpage da Infonet no Facebook. Estamos ao vivo diretamente do estúdio do Instituto Educar, dando sequência às entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe nessas eleições, as eleições de 2018. Conforme sorteio prévio, o candidato de hoje é o convidado João Tarantella, do PSL, que tem o vice Hélio Rubens, né, formando sua chapa. Bom dia, candidato. Bom dia a turma toda que está nos acompanhando nas redes sociais. É um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo espaço, pela abertura. A gente hoje tem pouco espaço na grande mídia e é projeto como esse que a gente, sabe, tem a oportunidade de expor o nosso projeto de governo de Sergipe. Eu estou nesse projeto representando Jair Bolsonaro, que eu espero que seja o futuro presidente do Brasil a partir de 2019. E tanto eu em Sergipe como Bolsonaro no Brasil, estamos nesse projeto para dar uma esperança à população de Sergipe e do Brasil. Hoje existe um descontrole nos poderes de Sergipe e do Brasil. A população, as pessoas de bem que trabalham, que produzem nesse estado e no Brasil, está abandonada. Nada funciona bem em benefício da população. Hoje a população é atrelada a partidos políticos que uma boa parte dos partidos políticos trabalha não para a população, mas para os grupos que eles representam, e é por isso que existe esse desmando hoje em Sergipe e no Brasil. Ok, candidato, só para voltar a explicar para o internauta, serão 40 minutos com o candidato, eles não começaram a contar ainda esses minutos. Enquanto isso, toda entrevista, você que nos assiste pode enviar suas perguntas para fazer os candidatos, é um espaço bastante democrático, é vocês que coordenam essas perguntas. Enquanto isso, a gente também tem um planozinho para seguir aqui, mas as perguntas de vocês serão prioridades para o candidato, porque na verdade é um diálogo entre vocês, tá? Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora, são 40 minutos. Eu queria começar falando sobre economia, candidato. Há 4 anos, o Sergipe, o que se fala, que os economistas falam que Sergipe estava num superávit, pequeno, mas era um superávit. E de 4 anos para cá, hoje nós estamos com rombos que se fala num rombo superior a 300 milhões de reais. Candidato, não é um caso isolado só de Sergipe, outros estados estão passando por isso, mas assumindo o governo, como governar com esse rombo que se fala que tem hoje nas contas públicas? O primeiro passo, a partir de 2019, é enxugar a máquina. O nosso projeto é sair de 22 secretarias para 12, e a partir daí a gente começar a identificar aonde é que a gente pode cortar os custos do Estado, priorizar a máquina do Estado, o servidor, que hoje, só para você ter ideia, tem mais ou menos 2 anos que o aposentado recebe parcelado, o servidor que trabalha no dia a dia parcelado, em atraso, ou seja, o Estado de Sergipe, nos últimos 12 anos, iniciou um desmonte. A Secretaria da Fazenda hoje, só para você ter ideia, não tem fiscalização. Os postos das divisas de Sergipe, Sergipe com Bahia e Alagoas, trabalham deficitariamente. O que eu posso garantir à população de Sergipe é que a gente vai arrumar o Estado de Sergipe. A gente, não só na área da economia, mas da saúde, da educação, da mobilidade, da segurança. A gente tem que pegar Sergipe hoje, não só Sergipe, Sergipe e o Brasil, e reconstruir. Porque esses senhores que estão aí, esse formato de várias coligações desses partidos que estão aí há 20 e 30 anos, foi quem quebrou Sergipe e o Brasil. A economia de Sergipe hoje não funciona bem nem do Brasil, exatamente por conta desse desmonte. Fiscalização. Por exemplo, hoje tem um segmento da sociedade dos empresários de Sergipe, os grandes não pagam e o pequeno não tem faturamento à altura para bancar a estrutura do Estado com os impostos. Ou seja, está tudo errado. Sergipe hoje está precisando assim de um choque de gestão. E João Tarantella, governador de Sergipe, e Bolsonaro presidente, você pode ter certeza que a gente vai transformar Sergipe em um Estado modelo. Agora, no âmbito da economia ainda, vamos falar sobre desemprego, candidato. Sergipe tem uma taxa média de desemprego, nos últimos dados do IBGE atualizados no primeiro trimestre desse ano, de 17%. Essa média ela é superior à média nacional, candidato. Mostra que nosso estado está um pouquinho atrás de outros estados. A média nacional está em torno de 13%. Em Sergipe, significa em torno de 178 mil desempregados, segundo o Diese. Candidato, como reverter esse cenário? Qual seria a primeira medida para tentar diminuir essa taxa de desemprego? Enxugando a máquina, primeiro passo, organizando a estrutura do governo
E a partir daí você vai sentar com os comerciantes, os empresários, baixar a carga tributária em Sergipe, dos impostos, que é uma das cargas tributárias mais altas do Brasil. E a partir daí você vai conversando com o segmento da sociedade, o pequeno, o médio, o grande, gerador de emprego. E a partir daí você vai ter uma postura diferente, conversar com as pessoas que geram emprego. Por que é que hoje o segmento da sociedade tem um segmento que passou de 50 anos, tem dificuldade de conseguir emprego, porque já passou dos 50, e tem o segmento que está chegando no trabalho, para trabalhar aos 17, 18, 20 anos, e não tem mercado. Ou seja, o desmonte, no início da conversa minha, eu disse que o Estado foi desmontado. Tem que haver uma colaboração da pequena, da média empresa. Agora, o pequeno e o médio comerciante faz a parte dele, só está faltando o Estado fazer a parte dele. Porque hoje as pessoas não têm segurança para sair de casa. Por exemplo, eu sou do segmento de restaurante. E hoje, por que que muitas pessoas hoje deixam de sair de casa? Porque não tem segurança. Você não tem segurança para ir numa farmácia, para ir no supermercado, para ir no restaurante à noite. E pelo dia, mas à noite principalmente. O que falta em Sergipe, resumindo a conversa, é o governo fazer a parte dele. E quando o governo faz a parte dele... Por exemplo, hoje o governo de Sergipe é um dos maiores caloteiros de Sergipe. Como é que as empresas que estão com dificuldade financeira fornecem produtos para o governo do Estado, empresas que prestam serviço para o Estado, que poderia estar gerando emprego e renda, e ampliando... Aí o grande gerador, que é o Estado, não paga as empresas. É esse formato que está errado, e você pode ter certeza de uma coisa, a partir de 2019, a gente vai trabalhar com a equipe enxuta, colocar técnicos nas secretarias e não entregar secretarias a partidos políticos, e a partir daí a gente vai fazer um projeto para que mude tudo que está errado em Sergipe. O controle da taxa de desemprego se vem também muito a investimentos de grandes empresas no âmbito do nosso Estado, né? No projeto de governo de vocês, como é que vocês pretendem atrair investimentos aqui no Estado? Vocês trabalham com incentivos fiscais? É um tipo de medida que pode se adotar? Pode ser adotado, mas não nesse formato que está aí. Tem algumas empresas em Sergipe que passaram 20, 30 anos com benefício fiscal, gerou pouquíssimos empregos, e quando terminou aquele prazo, foi para Alagoas, para Bahia. Esse formato que está aí, de incentivo fiscal, está errado. Por que que você não pega e procura que hoje o segmento que mais gera emprego em Sergipe no Brasil é o pequeno e o médio, sabe? Não é a grande indústria que gera emprego. A grande indústria chega em Sergipe, pega os benefícios dos impostos, gera meia dúzia de empregos, porque a tecnologia é avançada, e o pequeno, que abre a porta sei lá, com 2, 3, 4, 5 funcionários, que o governo poderia usar, inclusive o Banese, para criar linhas de financiamento, usar toda a estrutura do governo de Sergipe para beneficiar o pequeno e o médio. E assim você vai ampliar. E essa questão hoje, por exemplo, esses benefícios fiscais que tem das grandes empresas hoje, foi com que fez com que... E o pior de tudo é que eles passam 20, 30 anos e saem de Sergipe e só deixa a terra arrasada, porque foi beneficiado ao longo de 20 anos com desconto, e o pequeno não tem. O pequeno não tem chance nenhuma de crescer, porque o grande empresário tem contato direto com o governador. E aí é onde feito esses acordos através de projeto com a Assembleia, mas o pequeno não tem quem responda por ele, e nem pessoas que respondam, por exemplo, na Assembleia hoje de Sergipe. Infelizmente, nos últimos 4 anos, a gente tem representantes não para trabalhar para defender a população, mas para defender os interesses do governo. Não passa de uma extensão do gabinete do governador. E isso depende também da população. Eu acredito e a gente pede que as pessoas que votam no governador tenham a coragem de mudar essa Assembleia que está aí, que votem no presidente, tenha a coragem de mudar esse Congresso, porque o governador não governa só, nem o presidente governa só. Você tem que mudar esse Congresso e as Assembleias pelo Brasil, e aí você vai dar estabilidade para o governo novo, com projetos diferentes, e trabalhar para a população. Ok, perfeito. Lembrando aos internautas que eles podem enviar perguntas para a gente fazer o candidato aqui. Nós vamos para a pergunta agora do especialista. O especialista de economia, a pergunta dele que foi enviada e foi sorteada para todos os candidatos. Bom, a pergunta é do Luiz Moura, economista e coordenador de DIEESE. Os salários dos servidores candidatos estão defasados e são pagos de forma parcelada, até R$ 3.000 dentro do mês, e mais que isso somente após o dia 12.
como o candidato pretende corrigir a defasagem salarial dos servidores e pagar dentro do mês? Como e a partir de quando o senhor acha que poderá fazer isso? Ele falou também de defasagem, que é o caso de muitas categorias que estão pleiteando hoje, junto a esse governo, o reajuste salarial de anos, né? Mas que não tem conseguido efetivamente negociar um reajuste. Como o senhor pretende resolver isso? Nos primeiros 6 meses do nosso governo, a gente vai resolver isso. Enxugando a máquina, diminuindo em mais de 90% cargos de comissão, reduzindo as secretarias de 22 para 12. E o mais grave, por exemplo, em governos anteriores, existia a preocupação dos sindicatos, pleitear reajuste. E hoje, o que o servidor de Sergipe está querendo é que receber em dias. Ou seja, o desmonte do Estado de Sergipe ele é tão grande que a preocupação no passado era dos sindicatos e do servidor de um modo geral, está preocupado com os reajustes. Hoje não, a preocupação dele é em receber em dias. É o desmonte que eu falei no início da nossa conversa. O governo do Estado desmontou o Estado de Sergipe. Como é que o servidor trabalha, o aposentado principalmente, que deu a vida 30, 40, 50 anos de prestar um serviço ao Estado, e hoje com salário de 3, 4, 5 mil reais, recebe parcelado, recebe com atraso. É esse formato que está errado. Tudo isso, esse questionamento dele, vai exatamente baseado nesses agrupamentos que está aí há 30 anos. A gente defende um projeto totalmente diferente, é enxugar a máquina, reduzir os cargos comissionados. Por exemplo, você é secretário, você trabalha, você é servidor de uma secretaria há 20 anos, tem conhecimento como é que funciona a máquina, aí chega um cidadão comissionado, passa a mandar, que não tem conhecimento nenhum, passa a mandar de uma pessoa que tem conhecimento. A gente vai priorizar, diminuir na secretaria, a gente vai criar diretorias e prestigiar o servidor concursado. E a partir daí, tudo aquilo que for possível para a gente fazer, para arrumar economia. E outra coisa, depois de 6 meses, porque não adianta nenhum candidato chegar aqui e dizer que já vai trabalhar a questão de reajuste no primeiro mês, não. Primeiro a gente, nos primeiros 6 meses, vai organizar a estrutura do Estado para pagar, começar a pagar em dias, e a partir de 6 meses depois a gente vai rever cada categoria a questão de reajuste. Perfeito. Seu segmento. Candidato, vamos dar uma atenção agora para os internautas que já estão enviando algumas perguntas aqui. A pergunta de Renata Lemos: bom dia, prezado candidato. Gostaria de saber qual o diferencial em propostas caso o senhor seja eleito. Lembrando que precisamos ser realistas e sabendo que quem for eleito ficará com toda a carga negativa dos outros mandatos. Perfeitamente. É baseado nesse projeto. Primeiro passo, reduzir as secretarias. E não entregar secretarias a partidos políticos. Porque o maior absurdo hoje no Brasil, não é só em Sergipe, não, é no Brasil. Por exemplo, o governo federal, quando entrega um ministério para um determinado partido, o governo federal passa a não ter mais força nenhuma naquele ministério. Bem assim é nos governos estaduais. O governo entrega a secretaria para um determinado político, ele faz a mesma coisa. O governo passa... Aqui a gente tinha um secretário de saúde que se comenta no meio político que ele tinha mais força do que o próprio governador. Ele montou um governo paralelo. No nosso projeto, não. A gente vai ter governos, secretários técnicos para trabalhar para a população. Esse formato que está aí é que está errado. É que acabou com o Sergipe e com o Brasil. A gente tem um projeto que vai ser implantado a partir de janeiro, é que coloque técnicos que não tenham ligação nenhuma com o partido político para trabalhar exatamente para a população. Ok. A gente tem algumas manifestações aqui em favor do senhor e do candidato também à presidência Bolsonaro. Tem algumas questões, o pessoal começa a falar aqui de segurança pública. Vamos então entrar no assunto de segurança pública. Candidato, é de conhecimento de todo mundo que nos últimos anos a gente viveu, a Sergipe figurou no cenário nacional com os piores índices de violência. E dentro das suas particularidades, os índices de violência contra jovens de 15 a 29 anos, o feminicídio, no caso contra a mulher negra, negros, são números alarmantes que acabou, segundo o mesmo fórum que apontou Sergipe como estado mais violento, apontou uma redução agora, mas mesmo assim Sergipe continua entre os principais índices negativos, né? Em relação à segurança pública, o que o projeto de governo do senhor tem para mudar esse cenário? Por exemplo, Sergipe hoje, a gente tem uma polícia eficiente, a polícia militar, a polícia civil na área da investigação. O que falta na polícia de Sergipe é a estrutura que o Estado não dá. Só para você ter ideia, a polícia militar tem vários batalhões, rádio patrulha, o pessoal da Getan. A Getan é uma das polícias mais respeitadas de Sergipe. Eu acho que tem um batalhão com 80 pessoas, 70, 80 motos, não sei.
a quantidade exata, a gente pretende sair de 70, 80 para 500. E colocar essa turma no estado todo, nas fronteiras, fazendo blitz. Porque só assim, se você fecha as fronteiras de Sergipe hoje, e você bota uma polícia eficiente, e o melhor, por exemplo, o custo de uma moto chega a ser 15, 20% de um carro. E é muito mais eficiente. O que falta em Sergipe é pessoas comandando o Estado com o foco em defesa da população. E hoje, não só em Sergipe, mas no Brasil, eles trabalham para os partidos políticos. Na hora que você estruturar a polícia militar, a polícia civil na área de investigação, você pode ter certeza de uma coisa, que você vai ter o direito de sentar na sua calçada para conversar com o vizinho, de ir numa praça, de ir numa mercearia, que hoje não acontece. Hoje não importa o tamanho do município de Sergipe. A insegurança, a malandragem tomou conta. E a partir de 2019, a gente vai botar um comando na Polícia Militar, um secretário de segurança, para trabalhar em defesa da sociedade. Você pode ter certeza de uma coisa. O grande problema hoje de Sergipe, não só na área da saúde e da educação e da segurança e da mobilidade, é que esses governos que estão aí, eles vêm de uma engrenagem de 20 e 30 anos, é o novo, é o velho se apresentando como novo, e você vê que não funciona. Eles brigam hoje e amanhã está junto, dependendo da conveniência do momento. E a área da segurança, a gente vai ter um carinho especial. Vai dar estrutura à Secretaria de Segurança, à Polícia Militar, à Polícia Civil, e aí a malandragem de Sergipe vai ter que cair fora, e a gente vai fazer um trabalho para proteger a sociedade, as pessoas de bem, que trabalham e produzem nesse Estado. Candidato, o senhor afirmou mais cedo que o senhor está alinhado com o candidato à presidência Bolsonaro, né, em relação a projetos. O candidato defende, no cenário nacional, o porte de arma para o que chama de cidadão de bem, no caso, né? O senhor compartilha dessa ideia também? Sim, não é para todo mundo. Tem que haver, por exemplo, você quer uma arma na sua casa, você não vai pegar uma arma de qualquer jeito e botar no seu carro, assim, não. A gente defende que você tem uma arma em casa, você vai fazer um curso, vai ter um critério, a Polícia Federal, sabe, tem critérios para você ter uma arma em casa, para você defender sua família e seu patrimônio. O que aconteceu hoje com o desarmamento? Desarmou o cidadão de bem e a marginalidade armada. Eu mesmo fui vítima no ano passado de um assalto a mão armada. Ou seja, o que está precisando em Sergipe no Brasil é governos que tenham compromisso com a sociedade, em todo segmento. Quando você, por exemplo, a agricultura no Brasil hoje, o cidadão que trabalha lá no campo, ele está totalmente desprotegido. Nas cidades, nas capitais, você ainda tem uma proteção, porque é a agilidade da polícia. Mas, por exemplo, no campo, tem pessoas hoje que têm uma propriedade, trabalham na propriedade e vai dormir na cidade, na casa de um parente, se não tiver casa, com medo de ficar. E a gente não, a partir de 2019, tanto no governo do Estado como no governo federal, vai dar proteção. A gente aqui em Sergipe vai usar o Banese e a Adeso para dar uma estrutura, Banese na área do financiamento, Adeso, por exemplo, a maior estupidez do mundo que acontece hoje com a Adeso em Sergipe é você pagar 80% da taxa de esgoto. A gente vai rever isso aí. Tudo que tiver errado nesse Estado e nesse governo a gente vai corrigir em benefício da população. Ok, tem algumas perguntas aqui agora relacionadas à política mesmo. Isadanta, Tarantella, por que o PSL não fez coligações em Sergipe? Por que o senhor não saiu como candidato a deputado? Não teria mais chance? A pergunta da Isa Dantas. Isa, na verdade, eu sou questionado muito nesse sentido aí, mas a gente faz parte de um projeto político. Quando eu assumi, eu estou como presidente da executiva do Partido de Bolsonaro, quando eu assumi a executiva, fui com esse compromisso de montar um palanque para ele. Na verdade, eu faço política há mais de 20 anos. Eu não faço política preocupado se eu vou me dar muito bem numa eleição, por exemplo, com voto, se eu vou ganhar para estadual, para federal, para senador. A gente faz parte de um projeto político decente. Eu posso ter um voto, que é o meu garantido, e posso ter 300 mil votos, posso estar no segundo turno, que eu espero que isso aconteça, com a força que Bolsonaro tem em Sergipe e no Brasil. E aí a gente vai construir um formato diferente. Quando você questionou por que a gente não se coliga, é uma ótima pergunta. Porque esse formato que está aí, dessas coligações, é que acabou com Sergipe e com o Brasil. Você, na hora que pega 10, 12 partidos, você já entra engessado. Já lotearam as secretarias. Por que eu digo para você, desde o início aqui do nosso bate-papo, é que a gente vai reduzir de 22 secretarias para 12, porque a gente não tem compromisso nenhum com partidos políticos.
O nosso compromisso é com a sociedade, é com a população. É colocar técnicos e não entregar partidos políticos. É esse desmando que aconteceu em Sergipe e no Brasil que a gente vai fugir. A gente aqui não fez coligação com nenhum, não quero desqualificar nenhum partido. Agora, esse formato que está aí é que quebrou Sergipe e o Brasil. Ok, candidato. Vamos seguir com as perguntas dos internautas. Da Jéssica França, candidato, o senhor corrobora com a posição do seu candidato a presidente, no caso Jair Bolsonaro, de que as mulheres devem receber salários menores que os homens? Mas Bolsonaro não defende isso. Direitos iguais, não defende. O grande problema é que Bolsonaro às vezes fala algumas coisas e a mídia desvia o foco. A mídia no Brasil hoje, por exemplo, se não fosse as redes sociais, Bolsonaro não estava onde está. Por que que hoje a gente tem levantamentos no Brasil, que tem mais de 40 milhões de pessoas hoje no Brasil, em Sergipe no Brasil, que defendem o projeto de Bolsonaro? Porque ele fala como cidadão comum, como eu estou aqui batendo papo. A gente não tem atrelamento político com nenhuma liderança. A gente está indo, por exemplo, aqui em Sergipe, hoje a gente não tem estrutura nenhuma. Eu hoje não tenho estrutura de carro de som. Não temos nada. Agora, o que a gente tem hoje, por exemplo? Eu agradeço o espaço que eu estou tendo aqui exatamente por isso. Porque, por exemplo, no rádio e na televisão a gente vai ter 8 segundos. É um absurdo. Há possibilidade de eu não ir para alguns debates, porque eu não tenho 10 deputados federais. Você entendeu como é que funciona a engrenagem política? E aí, por exemplo, você em casa que não conhecia João Tarantella, não conhecia as propostas dele, está conhecendo agora, está vendo que a gente tem uma visão não para trabalhar para partidos políticos, mas para a população. E a gente tem que ter esse espaço para divulgar. O grande problema do Brasil é esse, é que a grande mídia desvia o foco, é uma grande mídia, a grande mídia hoje, principalmente a Rede Globo, os grandes jornais no Brasil, defende essa malandragem. O que eu vejo Bolsonaro defender é a família, sabe? É o pequeno, é o médio. Por que é que hoje no agronegócio Bolsonaro tem 90% de apoio? Porque é um segmento que produz no Brasil e que está abandonado por esses governos que aí nos últimos 12 anos, em vez de pegar o dinheiro do BNDES e investir no Brasil, investiram em Cuba, na Venezuela e em alguns países da África. O nosso projeto é um projeto de Brasil. É usar a estrutura que o Estado brasileiro tem para beneficiar a população de Sergipe e do Brasil. Só a título de informação, chegamos a 20 minutos de entrevista, temos mais 20, tá, candidato? Para a gente ir controlando o tempo aqui. E tem mais participação de internauta. O Giovanni Heitz, qual será seu projeto para que empresas que usufruam de incentivos fiscais fechem as portas e levem as riquezas que eram do Estado para outros, né, como o senhor falou aqui? Qual contrapartida para o empresário não desistir de investir no Estado? Se a empresa chega em Sergipe para gerar emprego e renda e tem alguns benefícios fiscais e não cumpre, tem que mandar um projeto de lei para a Assembleia para que deixe amarrado. Se ele não fizer, se a indústria ou o comércio, o grande empresário não fizer a parte dele, o que é que a gente vai fazer? Vai cobrar todo aquele benefício que ele deixou de pagar. Ou ele cumpre, por exemplo, o governo está cumprindo, dando benefícios fiscais, e ele não cumpre a parte dele, você tem que ter um projeto de lei obrigando a, quando ele sair, por exemplo, um prazo de 20 anos, se ele não cumpriu a parte dele, o governo vai pegar todo aquele dinheiro que ele deu em benefício fiscal de volta. Ele só sai de Sergipe quando exatamente cumprir todas as regras que estão no contrato. Ele tem o benefício fiscal, mas tem a contrapartida. Se a contrapartida dele não for bem colocada e aceita em cima daquele projeto, a gente vai, através da justiça, pegar aquele dinheiro de volta que a indústria ou o comércio pegou no benefício que eles teve. Ok, tem mais pergunta. Herbert Richard. Bom dia, candidato. O que o senhor acha daquela inauguração fake do Centro de Nefrologia e das pessoas que ainda votam em assassinos, o que eles chamam de assassinos da saúde pública? Na verdade, o desmonte da Secretaria de Saúde em Sergipe é exatamente baseado no que eu acabei de falar. É você entregar uma secretaria a um cidadão que não tem compromisso com a população. O compromisso dele é político, com o grupo político dele. E aí acontece, por exemplo, como é que você aluga um espaço que paga 150 mil reais para montar a estrutura da Secretaria de Saúde e você gasta 10, 12, 15 milhões em uma reforma? Um dinheiro que você poderia pegar um espaço do governo, do Estado, e fazer e sem custo nenhum mais.
É esse desmonte que aconteceu em Sergipe, que a gente não vai entregar a Secretaria da Saúde, nem da Segurança, nem secretaria nenhuma para partidos políticos. É por isso que eu repito sempre, na hora que você colocar técnicos à frente da secretaria para trabalhar para a população, esse tipo de coisa não vai acontecer. Ok. Você falou aqui que o PSL aqui em Sergipe não fez coligações, né? Não. Então, como o senhor pretende governar, caso eleito, em relação à Assembleia Legislativa? Como vai ser essa negociação com a bancada, sendo que não há coligações no sentido do partido? Boa pergunta. Eu ganho na eleição, eu vou ganhar com a maioria, né? Se eu vou ter a maioria da população do meu lado, eu vou enviar uma série de projetos para a Assembleia, para fazer o governo arrumadinho do jeito que a gente pretende. Aí vamos que os deputados não aprovam. Eu vou procurar cada deputado, vou dar um exemplo, o deputado foi eleito por a região de Glória, do Alto Sertão. Eu digo, olha, tudo aquilo que eu puder fazer como governador para beneficiar Sergipe e a sua região onde você foi bem votado, eu vou estar em cada município, em cada povoado, para trabalhar não para você nem seu grupo político, mas para a população. Se desse jeito não funcionar, a gente convoca a população. Vai para a imprensa, usa as redes sociais e diz, olha, o meu projeto de governador é isso aqui, mas a Assembleia está com a visão de 20 e 30 anos atrás. É o toma lá da cá. Isso é que tem que acabar em Sergipe e no Brasil. É você ser franco com a população. Diz, olha, se o deputado botou o governador na parede porque não pegou uma secretaria, você vai, denuncia e vai para cima. Se você foi eleito com a maioria, você convoque. Eu digo sempre nas minhas entrevistas, a responsabilidade de você comandar um estado e um país não é só do governador nem do presidente, não. É da população, é das pessoas de bem se envolver. Não é só você votar e você sumir, não. Você tem que votar, cobrar, acompanhar e apoiar o seu governador e o seu presidente. Para numa situação dessa, você ter a população do Estado em seu benefício. E outra coisa, não só as pessoas que votaram em você na eleição, mas as outras pessoas vai dizer, não, o projeto dele é decente e a gente tem que cobrar do deputado. E outra coisa, se esses deputados que estão aí não estão fazendo o dever de casa, por que vocês não mandam todos eles para casa e você bota uma nova remessa? Para assim você ter um governo novo, diferente, com ideias diferentes e uma Assembleia que dê sustentação a esse projeto que você defende. Ok, perfeito, candidato. A gente vai para mais uma pergunta dos internautas antes de a gente entrar em educação. A pergunta é maior, ela é mais robusta, eu vou pedir a atenção do senhor para... É do Vitor Meirelles, tá? Candidato, a política velha se apoia em oferecer à população promessas vazias. Qualquer um sabe que falta estrutura na educação, saúde, segurança pública e prometer melhorias sem apresentar propostas práticas respaldadas, por exemplo, de sucesso em outras cidades, estados ou países, soa como demagogia eleitoral, algo que é repetido pela grande maioria dos candidatos atuais. Em termos práticos, como candidato ao Poder Executivo e não ao Legislativo, quais suas propostas reais para resolver problemas do Estado e da parcela mais pobre da população? Muito boa pergunta. Eu tenho 55 anos e 8, 10 anos, quando a gente, na verdade, hoje começa a estudar com 2 anos, 2, 3 anos. Na época era 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem o maior respeito pelo pai, pela mãe, pelo professor. A sala de aula era uma extensão da casa, em termos de respeito. E hoje não, hoje banalizou. Hoje o aluno não respeita o professor, não respeita a direção do colégio. Existe uma inversão de valores. A gente vai envolver o pai, a mãe, o avô, a sociedade no colégio. Por exemplo, por que você não pega o espaço físico dos colégios sexta, sábado, domingo, feriados, para você envolver a direção do colégio, os professores e a família? Porque não basta só a família. Por exemplo, o pai e a mãe hoje, a sociedade hoje toda ela trabalha diferente de 40, 50 anos atrás. Tem que haver uma integração, a família com a direção do colégio e outra coisa, da estrutura, nos espaços físicos. Você vê hoje o desmando. Por exemplo, a gente tem um colégio aqui, o mais famoso de Sergipe, de Aracaju, é o Ateneu. Tem 3 anos que iniciaram a reforma e está lá abandonado. O que falta é compromisso, não só na área da saúde, mas em todo o segmento, em toda a estrutura do Estado. É você envolver a sociedade, a família, com a direção do colégio, com o professor, da estrutura, melhorar as condições, não só físicas, mas do professor, com salário, com estrutura.
Hoje, um professor vai para a sala de aula e fica preocupado se quando ele voltar o carro dele vai estar no estacionamento, porque não tem segurança. É um desmonte, não só na área da educação. E esse é o formato da gente, com simplicidade, mas envolvendo a sociedade com o colégio. Pegar essa turma nova, em vez de você estar, por exemplo, nas praias, nas esquinas, a molecada nova, final de semana, pega o pai e a mãe, vai no colégio, questionar, cobrar do professor, o professor cobrar do pai e da mãe que faça um acompanhamento do seu filho, com quem anda, aonde você está. Ou seja, o desmonte hoje, em Sergipe e no Brasil, é exatamente baseado nisso. A família largou o filho e acha que o professor tem a obrigação de ensinar e educar. Não, a educação é em casa e a aprendizagem é no colégio. Mas tem que haver uma integração da família com a direção do colégio e o governo do estado tem uma grande responsabilidade. É dar estrutura ao professor e aos espaços físicos e fazer uma integração entre família e direção do colégio. Ok, candidato. Tem o Rogério Neri perguntando aqui se o senhor vai militarizar algumas escolas públicas. Ele perguntou também mais cedo sobre o Colégio Ateneu, se ele vai ficar sob responsabilidade da Polícia Militar. O senhor já tem alguma proposta nesse sentido? Ou? Não, Bolsonaro defende isso, que é um projeto bom. Para você ver, tem alguns estados no Brasil hoje que deu muito certo, tem um respeito, tem uma postura totalmente diferente. Mas a gente aqui em Sergipe não pensou nisso. Mas é coisa para se pensar. Aliás, o nosso modelo vai ser bem parecidinho com o que Bolsonaro defende. Na verdade, a gente só está nesse projeto em Sergipe porque Bolsonaro deu sustentação a esse projeto, porque as raposas da política de Sergipe tentaram desmontar o nosso projeto o tempo todo. Graças a Deus e a Bolsonaro é que eu estou aqui como candidato a governador. Senão isso não estaria acontecendo. Porque teve que sair uma pessoa de fora para exatamente dar sustentação ao nosso projeto. O que vai acontecer na educação de Sergipe é o que eu acabei de falar aqui. A gente vai trabalhar com o formato a nível nacional, que é o que Bolsonaro defende, mas principalmente o envolvimento da família com a direção, com o professor do colégio. Você pode ter certeza disso. Ok, candidato. Nosso tempo vai chegando a 30 minutos, a gente tem mais 10 minutos de entrevista. A gente falou do Colégio Ateneu, vamos falar de educação agora. Vamos colocar a pergunta do especialista aí. Olha, a pergunta foi enviada pelo especialista Edson Paulo Lima, mestre em Sociologia e professor universitário de Ciência Política. A pergunta dele é: o ensino fundamental e médio no estado de Sergipe é de péssima qualidade. Faltam professores em algumas áreas de ensino, poucos investimentos na infraestrutura das escolas e o histórico abismo entre as qualidades do ensino privado e do ensino público. Quais as suas propostas de políticas públicas para a melhoria da educação pública em nosso estado? Antes da resposta, só gostaria de acrescentar que no último levantamento do IDEB, que é baseado no ano de 2015, que deve ser atualizado em setembro desse ano, Sergipe só cumpriu uma meta do IDEB, que foi no ensino fundamental, que é o 4º e 5º ano. No 8º e 9º ano, e no ensino médio, que é aquela transição para a preparação do aluno para o vestibular, o estado ficou entre os piores índices de educação do país. 8º e 9º ano, o índice foi de apenas 3,5 a média, e no caso do ensino médio, pior, 3,2, só perdia para Bahia e Alagoas. Candidato, como mudar esse cenário? A base do ensino, exatamente aí. Por exemplo, tem que haver uma integração do município, que é onde o aluno começa com 2, 3 anos, que está assim, não é só em Aracaju, é no estado todo, que não existe uma conexão entre o estado e o município. É a base de tudo, é o início, é quando você começa aos 2, 3 anos, 4, 5. Essa base aí está desmontada, porque existe um descompasso entre o governo do estado com os municípios de Sergipe e do Brasil. É exatamente isso, é você fortalecer, você fechar parcerias, você cobrar resultados do município e a partir daí você envolver a sociedade, porque não adianta, olha, as pessoas que chegam aqui como candidato a governo de Sergipe, ou candidato a presidente da República, que vai achar que tem a solução para tudo, não tem. É você envolver o município, o estado e a família. E tudo aquilo que o governo tiver disponível para ajudar nesse sentido, fazer, porque não adianta. Se você tem uma estrutura que está hoje, que não funciona, e você chega aqui prometendo coisas que não vai alcançar o objetivo, a gente tem um projeto diferente, simples, mas que você dê estrutura aos municípios, por exemplo, a questão de ônibus, para a mobilidade, para os alunos. Tem municípios aí que transporta crianças em carros abertos, sem segurança nenhuma. Tudo aquilo que o Estado puder fazer em conexão com os municípios para
melhorar a base do ensino. E não só a base, não. Tem o médio, ou seja, olha, hoje Sergipe e o Brasil está nessa situação exatamente por isso, porque os governantes não têm compromisso na área da saúde e da educação. Você pode ter certeza de uma coisa, o nosso foco é colocar um secretário da educação que tenha compromisso com a família, com o aluno, com o pai do aluno, com o professor, e só assim a gente vai fazer montar uma estrutura decente e dar visibilidade e servir de modelo, não só para Sergipe, mas para o Brasil, porque a gente tem projetos, não só na área da educação, mas, por exemplo, por que você não envolve desde já com o município, isso que eu defendo para o Estado, usar a estrutura do município exatamente para envolver a criança no espaço da escola no final de semana, é a base de tudo. Você pode ter certeza de uma coisa, a gente vai construir um Estado diferente do que tudo está acontecendo aí hoje em Sergipe. Ok, candidato. Tem uma pergunta aqui da página Brasil, como eu vejo. O senhor falou da questão do debate, né, que pode ter a possibilidade de não participar. Estou perguntando se o senhor irá se acorrentar na frente da emissora novamente, das emissoras. Não, eu espero que isso não aconteça. Eu fui candidato a prefeito na eleição passada e eu fiz uma manifestação. Mesmo assim eu não consegui, porque o nosso partido teria que ter 10 deputados federais. Ou seja, é uma eleição municipal, mas tinha que ter 10 federais. O sistema é feito para pessoas como eu não aparecer. Eu espero que a TV Sergipe agora dê oportunidade, não só para João Tarantella, mas para todos os candidatos. Não importa se vai ser 1 hora, 2, 3 de entrevista, de debate. O importante é que as pessoas tenham conhecimento do projeto de cada um. E aí quem tem que decidir não é a TV Globo, nem a TV Sergipe, é a população, diante de cada proposta de cada um. Ou seja, eu espero que dessa vez não tenha que acontecer isso. E torço que isso não aconteça. Essa semana já vai ter um debate, agora no dia 22, alguns jornalistas estão organizando isso aí, e a gente espera que no debate que as pessoas vão saber quem tem compromisso com a sociedade ou com esse modelo que quebrou o Sergipe e o Brasil. Perfeito. A gente tem mais 5 minutos de entrevista. Vamos colocar a última participação do especialista. A pergunta é de Railane Navarro Barreto, doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com pós-doutorada pela Universidade de Lisboa e é professora do programa de pós-graduação aqui da Universidade de Tiradentes. Ela pergunta, na verdade ela primeiro afirma, né? É ponto pacífico e muito compreensível que todos os candidatos, incluindo aqueles que já assumiram algum tipo de mandato, tenham propostas de elevar o número e o nível de educação oferecidas pelas escolas estaduais. São, sob meu ponto de vista, planos bem estruturados, fundamentados e com sentido e razão de ser. Diria até que são comprados numa loja especializada para o tipo de campanha eleitoral. Que seja. Portanto, pergunto, entretanto, se sabe qual a principal vocação do seu Estado e se conhece a cultura local a ponto de entender que a melhor forma de educar e formar o sergipano é dotando ele de conhecimento sobre o seu lugar a ponto de fazê-lo participar do seu próprio futuro. Essa construção da política educacional. Então, cada município tem uma vocação diferente. Você não pode, por exemplo, uma Secretaria da Educação, pegar o formato de Aracaju e colocar para Socorro, para São Cristóvão, para Itabaiana, para Lagarto. A gente vai ver qual o segmento da sociedade que mais representa em cada município, e aí a gente vai ter direções de colégio, não empurrada por políticos, mas eleito pela população, pessoas que vai comandar a direção do colégio. A gente tem um formato totalmente diferente. O que está acontecendo hoje é que partidos políticos, inclusive, indicam a direção de cada colégio em cada município, e a partir daí você se transforma em uma confusão. A gente tem um formato diferente, a gente vai trabalhar exatamente como eu falei no instante, envolvendo a sociedade, o pai, a mãe, o avô, e não entregando a direção de colégios para partidos políticos, e aí fazer o que está fazendo. Esse modelo que está aí está falido. A gente tem projetos para que, por exemplo, em cada município tem um formato diferente. Na região, no formato do dia a dia. Você não pode comparar, por exemplo, o que acontece em Aracaju com o que acontece em Lagarto, em Itabaiana, em Simão Dias. Cada região tem sua peculiaridade e a gente vai exatamente seguir no formato, não só na educação, mas na área da saúde, da mobilidade, da segurança. Cada município vai ter o tratamento exatamente que merece, inclusive na área da saúde. Há uma manifestação aqui sobre Bolsa Família. De uma forma sucinta, o senhor defende programas como Bolsa Família? Eu acredito que o governo
eu espero que seja Bolsonaro, vai ter que fazer um levantamento de quem realmente merece ter o Bolsa Família, inclusive dobrar o valor para as pessoas que realmente necessitam. E montar um formato diferente para que essas pessoas não fiquem muitos anos. Dar condição, fazer treinamento, sabe? Juntar as prefeituras, a igreja, todas as religiões, para tirar aquelas pessoas da linha da pobreza e não continuar por 2, 3, 4, 5, 10 anos nesse formato que está aí. E outra coisa, enxugar, realmente receber Bolsa Família quem realmente merece. E não no formato que está aí, que tem pessoas que trabalham, têm emprego e recebem. Só para você ter ideia, o seguro-defeso é em Brasília, que não tem onde pescar, mais de 60 mil pessoas recebem o seguro-defeso. É tanto tipo de bolsa e tanto tipo de benefício que não é direcionado para quem realmente precisa. Tudo isso que está aí, que está errado, a gente vai ter um critério para só o dinheiro chegar na mão de quem realmente necessita. Temos pouco menos de 1 minuto e meio, candidato. O Bolsonaro, né, o candidato que está alinhado com o senhor, como o senhor afirmou, já tem alguns nomes cotados para assumir algumas pastas. O senhor falou em reduzir pastas e colocar técnicos específicos. O senhor já definiu nomes para assumir caso o senhor seja eleito aqui? Não. Na verdade, a gente não tem definição nenhuma. Agora, eu posso garantir à população de Sergipe que pessoas de bem, que vai comandar cada pasta, com preparo e para trabalhar para a população. E fugir desse modelo que está aí. Esse modelo que está aí quebrou Sergipe e o Brasil. Portanto, a gente não tem nomes hoje em Sergipe. Tem alguns nomes que a gente está conversando, mas eu não tenho autorização de informar. Mas são pessoas de bem. Você pode ter certeza disso. Ok, o Rogério Nery perguntou se o senhor vai criar um batalhão para a fronteira, um batalhão de polícia. O senhor falou de expandir a Getan. Sim, por exemplo, se você pegar um batalhão de 80 pessoas hoje, que é a Getan, e transformar isso em 500 motos com pessoal bem preparado, com equipamentos, e colocar nas divisas de Sergipe, em cada município, ou seja, não só em Aracaju, mas distribuir esse pessoal no estado todo. Você pode ter certeza que a malandragem vai ter um respeito muito grande, ou se enquadra ou vai ter que sair de Sergipe, porque a polícia no nosso governo vai trabalhar para proteger a sociedade. Ok, candidato, chegamos então a exatamente 40 minutos de live. O senhor agora vai ter 1 minuto para ter uma conversa direta com o internauta, se manifestar, e o internauta que posteriormente pode ser o seu eleitor. A partir de agora, candidato. Eu quero pedir à população de Sergipe e do Brasil que tenha coragem de mudar. E hoje represento o nosso futuro presidente, que é Jair Bolsonaro, com um formato diferente. Fugimos dessas coligações que está aí, que acabou com Sergipe e com o Brasil. E eu espero que as pessoas de bem tenham coragem de abraçar não só o projeto de João Tarantella governador, mas de Bolsonaro presidente, e que mude essa Assembleia, que vote fechadinho, vote no estadual 17, no federal, no governador, no senador e no presidente da República. Só com pessoas de bem é que a gente vai mudar a história política de Sergipe e do Brasil. A sociedade hoje, toda ela está pagando a fatura desse desmando que vem acontecendo em Sergipe. João Tarantella, governador de Sergipe, Bolsonaro, presidente, você pode ter certeza de uma coisa, vamos transformar a vida da população de Sergipe e do Brasil. Muito obrigado e que Deus nos proteja. Candidato, a gente agradece a sua participação, tá? É um espaço democrático, a participação foi muito boa. Algumas perguntas chegando agora. O senhor pode pessoalmente, depois com sua equipe, ir lá nos comentários e responder a gente vai o pessoal. Tá ok, candidato? Muito obrigado, boa sorte durante a campanha. Nós agradecemos também a participação de todos os internautas, toda essa audiência, que é o que democratiza esse espaço, que liga você, internauta e eleitor, aos candidatos. E lembrando que amanhã, a partir das 9h30, a gente está de volta com o próximo candidato entrevistado, que será o Eduardo Amorim. Aqui do Instituto Educar, a gente se despede e até amanhã.